A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, situada à área especial número 8, setor D-Sul, Taguatinga, Distrito Federal, pastoreada pelo pastor Orcival Pereira Xavier. Nesta manhã, estaremos aqui apresentando a Escola Bíblica Dominical na lição de número 12. Antes de tudo, vamos fazer uma oração com o nosso pastor Isidro. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos orar, né? Senhor, pedimos a tua bênção, a tua direção sobre a ministração desta lição. Pai, usa a lição de hoje para edificar, consolar, nos orientar, nos instruir nos teus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, minhas irmãs, como já disse o professor, hoje a lição número 12 tem como tema, professor, o reinado de Josias. Detalhe, é a penúltima lição do trimestre. O professor pode ler para nós o texto áureo? Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Muito bem. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Ok. A verdade prática, como está em tela, né, tem o seguinte pensamento. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Agora, passemos para a leitura bíblica em classe, que se encontra, conforme está em tela, no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 3 ao 5, depois o versículo 8. Aí pulamos para o capítulo 23, versos 2 ao 5, depois o 21, 22 e 25. Iremos para a leitura, a começar, 2 Reis 22, 3, que diz: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que o dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Agora pulemos para o capítulo 23, verso 2, que diz, conforme em tela: e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritos naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. E também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 21 diz: e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem
em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantará outro tal. Muito bem, meus irmãos, a lição, como nós vimos aí, né, trata do reinado de Josias e ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é Josias repara o templo. Segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. E o terceiro, a celebração da Páscoa. Professor Erivelto, por favor, o senhor pode ler para nós o objetivo geral da lição? Objetivo geral, pontuar o avivamento gerado por Josias. Muito bem, vimos aí o objetivo geral, agora vejamos objetivos específicos, né? Que são 3, como é de praxe. O primeiro é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. 2, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E 3, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Graças a Deus. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos para a exposição propriamente dita da lição, a começar, óbvio, pela introdução. E o professor Erivelto vai estar lendo para nós a introdução da lição. É com o senhor. Introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou no seu reino o maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Muito bem, professor. Os tópicos 1, 2 e 3 vai discorrer, vai explanar melhor sobre isso aí. Porém, precisamos, meus irmãos, conhecer um pouquinho, né, quem foi Josias, o seu ambiente familiar e histórico. Em primeiro lugar, observe, minhas irmãs e meus irmãos, o nascimento do rei Josias, bem como a escolha de seu nome, foram previstos mais ou menos 300 anos, professor. 300 anos antes, na época de Jeroboão I. Isto está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 13, verso 2. E outro detalhe sobre o Josias. Josias tornou-se rei de Judá com a idade de 8 anos, reinou por 31 anos, de 640 a 609 a.C. A história de seu reino, ou do seu reino, está registrada no 2º livro dos Reis, capítulo 22 e 23 ao 30. Né? 23, capítulo 23 e ao versículo 30, né? E o 2º livro das Crônicas, 34, 35. Além de outras referências no livro dos profetas, Jeremias e Sofonias. Né? Detalhe, Josias, o avô de Josias foi o rei Manassés e o seu pai foi o rei Amon. Ambos foram terrivelmente maus, perversos, idólatras. A história desses reis está em 2º livro das Crônicas, 21, né, e 33, desculpe, e 2º livro dos Reis, 21. Muito bem, seguindo a nossa fala sobre a introdução, veja que Josias, ao contrário do seu avô e do seu pai, que era extremamente idólatra, ele, mesmo muito jovem, começou a reinar focando o quê? Focando Deus na sua vida. E esta foi a razão do porquê que foi bem sucedido no seu reinado. Amém? Agora passemos para o tópico 1, que tem como assunto Josias repara o templo. Professor, eu vou ler aqui e depois você faz seus comentários. 1.1, aí em tela. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Aí está grifado em tela, né? Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias
a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, conforme 2 Reis 22:8. Aí está de vermelho. Por esse relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo Sagrado Livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. E aí, professor Elivelto, o que o senhor acha desse ponto aí? É interessante ressaltar, né, que possivelmente na época de Manassés, ele mandou que se destruísse todos os relatos da lei, porque fazia graves acusações contra ele. Na época aqui de Josias, ele já tinha 26 anos nesse momento em que foi achado. E desde os 8 ele servia ao Senhor. Mas mesmo assim ele descobriu que havia leis que eles não cumpriam, né? De forma que ele ficou muito estarrecido. Professor. Muito bem. Viu, meus irmãos, viu, professor Oliveira? Eu queria trazer aqui um detalhe, é o seguinte. Conforme, segundo o livro dos Reis, 22, versículos 1 e 2, lá fala que a mãe de Josias se chamava Gedida, que significa amada. Por que nós estamos tocando na mãe dele? Porque subentende-se, né, que após a apresentação da mãe dele, no versículo 1, no versículo 2 vem a descrição do caráter de Josias. Subentende-se que isso estava ligado à fé materna e não à ganância de seu pai e avô. Em outras palavras, aqui é sério. O valor de uma mãe piedosa não pode ser ignorado. Muito bem. Sobre o item 1, que fala que foi achado o livro no templo, como disse o professor, disse muito bem, observação, a palavra de Deus perdida no templo, por este motivo, o povo estava em tamanha frieza e ignorância espiritual. Um detalhe, não conheciam a lei de Deus, como disse o professor, e ela, né, a lei de Deus, não era, digamos assim, vivenciada, e por isso mesmo, a idolatria, o paganismo, a rebeldia proliferou. Aí vem uma pequena análise para nós aqui, que triste quadro. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus gerava ignorância, a palavra de Deus, a falta do conhecimento da palavra de Deus, desculpe, gerava ignorância, né, acerca dos princípios divinos e, detalhe, né, levava o povo a cada vez mais se afundar. E por que ela estava perdida? O professor disse muito bem, os reis anteriores, infelizmente, né, menosprezaram, colocaram de lado, e aí a sociedade estava indo de mal a pior. Fechando. Precisamos urgentemente, minhas irmãs e meus irmãos, reencontrar a palavra de Deus e dar-lhe o devido lugar em nossas vidas, em nossos lares, em nossas igrejas, né, Lilian? É verdade. Precisamos urgentemente, tá? É através da palavra de Deus que o povo é avivado, despertado, orientado. Precisamos, viu, queridos obreiros, irmãos que nos participam conosco, focar a palavra de Deus, porque assim sendo, teremos de Deus a sua bênção e a sua direção. Eu acho que aqui está tranquilo, né, professor? Podemos continuar? Podemos. Professor, segundo o item, fala que o rei rasgou suas vestes. Que coisa, né? Por que ele rasgou suas vestes? Você pode ler para nós aí? Leiamos. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmo que, diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Isso. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem aqueles que fazem os que não querem conformar suas vidas com a vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. E aí, professor, tem alguma observação sobre esse ponto aí, ponto 2? O Senhor se agradou muito do ato, né, do rei Josias, porque ele não culpou ninguém, ele reconheceu o seu pecado, mesmo desconhecendo a lei, ele viu que o povo estava em grande pecado. Se consternou diante do Senhor,
pedindo arrependimento. Muito bem, é isso aí. Em detalhe, professor, é o seguinte, que observe, aí ainda dentro, viu, meus irmãos? Estamos no tópico 1, Josias repara o tempo, vimos que ao iniciar o reparo do tempo, foi encontrado o livro, e esse livro trouxe um grande despertamento. Ao ouvir a leitura do livro, o rei, né, foi impactado. Observe, a leitura do livro da lei gerou, conforme 2 Crônicas 34, 19, gerou reconhecimento de pecado e humilhação. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, 2 Crônicas 34, 19, diz que ele rasgou as vestes. O que significa isso? Observe que a reação do rei, como já foi dito pelo professor, não foi de justificar-se, de culpar o outro, não. Ele tomou o seu posicionamento. Ele reconheceu que Deus estava extremamente irado com a condição pecaminosa, degradante que o povo estava. Ele simplesmente, professor, irmãs e irmãos, se humilhou em sinal exterior do que havia acontecido no seu coração. E em sinal, qual foi o sinal exterior? Rasgou as suas vestes, exteriorizando a sua tristeza interior. A lição que aprendemos aqui é que hoje muitas pessoas possuem Bíblias, mas poucas são influenciadas pelas verdades encontradas na palavra de Deus. Vou repetir. Hoje, basicamente, a Bíblia está nas mãos de todos, mas poucos são impactados quando leem a Bíblia. Precisamos, assim como Josias, ser impactado pelo que a Bíblia diz. Fechando, as Escrituras deveriam causar em nós, como foi com Josias, ações imediatas no sentido de reformular nossa vida, mudar, restaurar, tirar o que não serve mais, a fim de trazer a nossa vida em harmonia, ou de fazer com que a nossa vida viva em harmonia com a vontade de Deus. Foi isso que Josias fez. Quando ele ouviu a palavra, comparou com a situação espiritual daquele momento, disse, não, peraí, temos que tomar uma posição, temos que pôr em prática, temos que nos voltar para Deus. Ei, minhas irmãs, meus irmãos, vivemos dias difíceis, dias caóticos, onde está havendo um ataque, viu, professor Erivel, tremendo contra a base, a célula amada da sociedade, que é a família. E nós precisamos, dia após dia, nos armar com a palavra de Deus, fazendo frente a tais ameaças. E assim sendo, teremos a vitória. Foi isso que Josias fez. Sobre esse ponto, podemos caminhar? Podemos. Podemos caminhar, né? Agora vejamos o item 3. Estamos no tópico 1, vimos 1.1, o livro foi achado no templo, né? Aí começou um grande avivamento, o rei, não é, se humilhou ao ouvir a lei. Agora vejamos, não é, a ação, porque não adianta ouvir a lei, não adianta, né, ficar triste por causa da lei e não dar um passo a mais, né? 1.3, entendendo a vontade de Deus. Eu vou ler aqui, professor. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, né? E aí, então, está de vermelho em tela, viu, gente? Ó, nós grifamos vermelho. Ó. Então, a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que, olha o detalhe, por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. E aí, professor, o que o senhor tem a dizer? Certamente, ele fez a leitura ali de Deuteronômio 28 Isso. E viu que o povo havia cometido todas as assolações a qual o Senhor havia advertido que não verdade. Fizesse. Isso. Certamente ele recorreu, releu as crônicas dos reis e verificou todo o pecado, né? Pediu para que se consultasse ao Senhor. Ele elegeu ali uma comissão para que fosse a profeta e ela ali trouxe o juízo do Senhor. Confirmou, né? Mas o Senhor o agraciou, né? Ele não conheceu o mal que estava por vir. Eu queria agregar ainda nesse ponto, observe, lá no segundo livro dos Reis, 22, 13,
em 2 Crônicas 34, 21, detalhe, o livro dos reis trata mais do aspecto político dos reis de Judá, enquanto o livro das crônicas trata mais do aspecto espiritual. Em 2 Crônicas 34, 21, diz que o rei Josias disse, ide consultai ao Senhor. Isto é, depois que ele ouviu o que a lei dizia, né? O que a lei afirmava sobre a idolatria, sobre o pecado, a injustiça, ele viu que a sociedade estava cada vez mais mergulhada nisso, então ele disse, espera aí, vamos ver, pediu explicação. Então, diz que ele pediu que fosse consultado. Olha a humildade desse rei, né? E aí foi consultado, foi uma comissão e foi a profetisa Hulda, uma serva do Senhor, que tinha o Espírito de Deus na vida dela, usando-o como profeta, como mensageira. Agora, um detalhe. O rei Josias entendeu com exatidão o que a lei de Moisés dizia. Compreendeu que o Senhor estava irado com eles por haverem negligenciado, como disse o professor, vários preceitos da lei. Diante disso, só restava o quê? Só restava uma orientação mais firme. Foi quando ele mandou os mensageiros, né? E a Hulda, Ilquias e os enviados. E quando Ilquias e os enviados do rei chegaram e falaram para a profetisa, o rei mandou vir aqui falar com você, porque ele ouviu a lei diz assim, 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 queremos saber o que é que Deus tem a dizer sobre isso. Você como profeta. Aí, a profetisa Hulda, em 2 Crônicas 34, 23, 24, diz, e ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre o lugar, conforme está escrito na palavra. O detalhe que a profetisa não falou da sua própria cabeça, ela apenas confirmou aquilo que estava na palavra. Aqui para nós, Deus jamais vai levantar alguém para destoar, para contrariar o que Deus diz, né? Ao contrário, o profeta fala, confirma o que a palavra diz. E rapidinho aqui, professor, um detalhe é o seguinte, né? E é bem claro que depois temos o próprio profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 1, Deus diz a Jeremias para dizer para o povo, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim em prol desse povo, não seriam a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face. Então, a situação estava calamitosa, não tinha como mais recuar. Resumo de tudo aqui. O quebrantamento de Josias é um exemplo muito importante, viu, meus irmãos? Que todo crente pode seguir na luta contra o pecado e também para reforçar o desejo de ser piedoso e temente a Deus. Então, o que entendemos aqui? Deus poupou Josias porque ele foi piedoso, temente a Deus. O que eu quero dizer com isso? O que nós aprendemos com isso? Que quando nós somos humildes diante de Deus, somos piedosos, servimos a Ele, damos a Ele o lugar que é devido, Deus, na sua misericórdia, não é? Ele, né, entra com misericórdia e não deixa que as coisas fluam de forma errada ou negativa. O senhor pode fazer a síntese do tópico, por favor? Síntese do tópico 1. Síntese do tópico 1. A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. É desse jeito, né? É somente através da Bíblia que o ser humano entenderá a vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, passemos para o segundo tópico, que é a renovação do pacto com o Senhor. Isso foi uma sequência de fato, né? A pessoa que entra em comunhão com a palavra de Deus, ela não fica estática, ela dá prosseguimento, né? E vem o quê? A renovação do pacto. 2.1, isso, dinamiza. 2.1. Professor, você pode ir para nós? Façamos a leitura. A leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, dos mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvissem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento
começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. E aí, professor, o que é que você tem a agregar nesse ponto aí? Certamente, né, a palavra é transformadora, Isso. ela é libertadora, né? O conhecimento da verdade separa o homem do pecado, ou pelo menos aponta, né, o pecado para que ele venha se separar dele. Em outras palavras, o verdadeiro avivamento começa quando a pessoa dá ouvido à palavra e vive a palavra. Nesse 2.1, apenas um detalhe eu quero agregar, professor. Observe que a leitura do livro preparou o coração do povo para a proposta que Josias fez de fazer uma nova aliança. Leram o livro, o rei primeiro ouviu, foi impactado, mandou consultar a profetisa, olha, rei, a realidade é essa, Deus já determinou, vai destruir o povo, chegou o limite máximo, Deus vai poupar apenas você. Aí o que Josias faz? Reúne o povo e faz um pacto, uma aliança. Gente, é o seguinte, o trem está feio, se nós não nos voltarmos para Deus, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, e assim aconteceu. Então, observe, a leitura do livro da lei preparou o coração do povo para a proposta que Josias fez de fazer uma nova aliança. E o que é que nós aprendemos aqui? Não bastava ter encontrado o livro. Não bastava apenas ter encontrado o livro. Era necessário conhecer o seu conteúdo. Aqui para nós, não basta apenas ter a Bíblia, ler de vez em quando. Precisamos conhecer o que Deus tem através da Bíblia para a nossa vida. Não basta, na linguagem de hoje, para os dias atuais de hoje, viu, meus irmãos? Não basta portar uma Bíblia. É necessário conhecê-la, estudá-la e vivê-la. É verdade. Ok? A Bíblia é para ser lida. Interessante que em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz que o povo, Oséias viveu um pouco antes, né? Viveu um pouco antes. O povo foi destruído por falta do conhecimento. E o conhecimento que evita a destruição do ser humano é a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este é o segredo da bênção, viu, minha irmã? Viu, meu querido irmão, querido obreiro, querido jovem? Você que participa conosco nesta manhã, né? Não se apegue, leia a Bíblia, estude a palavra, participe da escola dominical, venha ao culto de ensino, nos cultos de pregação, atente para o que Deus vai falar, ou está falando através da mensagem. Não é isso, pessoal? Exatamente. Muito bem. 2.2. E aí, óbvio, né? Chamou o povo para fazer uma aliança, e essa aliança passava pelo segundo ponto do tópico 2, que é o quê? Destruição dos ídolos. Não adianta prometer para Deus, eu te amo, eu estou apaixonado por Deus, por Jesus, mas não há ação, não há transformação. Tem que haver mudança. Eu vou ler aqui. 2.2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, é isso? Tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Que determinação, né? E aí está de vermelho em tela, nós marcamos, o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. E aí, professor, o que é que o senhor tem a dizer? Eu acho interessante aqui que Josias fez algo a mais do que os outros reis que foram também tementes ao Senhor. Como o rei Ezequias, por exemplo. Como Ezequias. Ele destruiu os lugares altos e tentou erradicar toda a idolatria. Isso. E ele foi bem sucedido, porque quando o povo foi exilado, eles já não eram mais idólatras, né? E voltaram de lá mantendo, aliás, abolida, né, toda essa idolatria. É interessante, aqui é bom nós
frisarmos bem. Observe, estamos no item 2 do tópico 2. O tópico 2 está falando da renovação do pacto com o Senhor, né? Essa renovação começou com ouvir a palavra, convocar o povo para se submeter à palavra, e a partir do momento que o pessoal se submeteu à lei, né? A palavra aqui é a lei de Moisés, né? O povo convencido pelo poder da palavra, começaram uma mudança radical. Começaram a destruir, do sentido espiritual, tudo aquilo que impedia a glória de Deus. Agora vejamos, aqui ó. Imediatamente, após a leitura do livro e a nova aliança com Deus, aí Josias começou uma reforma mais radical. A reforma, detalhe, passou por todo Israel, incluindo algumas tribos do Reino do Norte, onde havia alguns israelitas remanescentes do cativeiro assírio que tinha ocorrido 100 e poucos anos antes, né? O relato bíblico, aqui rapidinho, de 2 Reis 23, 24, afirma que a mandato do rei, olha só, que reforma, a mandato do rei Josias foi eliminado. Vem, os médios, feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra em Judá, em Jerusalém, para cumprir, olha o detalhe, para cumprir as palavras, viu, meus irmãos, as palavras da lei que estavam escritas no livro. Então, observe que o rei Josias buscou seguir à risca o que estava na lei. Continuando, lá em 2 Reis 23, 25, diz que antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Aqui está falando de entrega total, né? Que segundo diz a Bíblia, ele buscou cumprir toda a lei de Moisés, ok? E detalhe, para ter nesse ponto, depois de destruir os ídolos, em Reis 23, 16, diz que Josias, olha aqui o detalhe, olhou ao seu redor e viu sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar que havia em Betel. Escute, 300 anos mais ou menos antes, na época de Jeroboão I, quando houve a divisão do reino, lá no capítulo 13, 1 Reis, fala que Jeroboão, ele criou 2 altares, edificou 2 altares, um em Dan, que fica lá no extremo norte, né? E outro em Betel, que fica na divisão do norte com o sul. Pois muito bem, e naquela época, Deus levantou um profeta dizendo que num tempo determinado, Deus ia levantar um homem por nome Josias, que ia, digamos assim, destruir o altar. E aqui está o cumprimento. Diz que ele pegou ossos, né? Ossos da sepultura, mandou pegar os ossos da sepultura, né? Obviamente seguindo o ritual, né? Com todo o cuidado da lei, e queimou sobre o altar. Que altar? O altar que havia em Betel. E assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que havia predito estas coisas, né? E no versículo 17, que ele, olhou para o monumento e disse, não, isso aqui é a sepultura, é o túmulo, né, do homem de Deus. Não deixa intacto. Então, o que nós entendemos aqui? Que Deus levantou Josias, Deus falou de Josias 300 anos, e no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus trouxe Josias ao cenário para cumprir a sua vontade. Amados e amadas, Deus faz assim. Deus, quando tem uma promessa, no tempo dele, na hora dele, ele cumpre. E é do jeito dele, tá certo? Certo. Ok. Fechando, síntese do tópico. Síntese do tópico. O coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Esse item 2 nos dá a seguinte ideia. Quais são os passos para um verdadeiro avivamento? Primeiro, leitura da palavra. Segundo, a busca do Senhor e o desejo de fazer sua vontade. Terceiro, renovação da aliança. Sem isso não há renovação, não há avivamento. Ok? Agora passemos para o último tópico, que é o ápice da grande renovação, o ápice da grande reforma do rei Josias, que foi a celebração da Páscoa. A Páscoa só podia ser celebrada conforme a lei se houvesse, obviamente, algo anterior que preparasse para tal.
E foi o que aconteceu. Então vejamos. 3.1. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Vou ler aqui, professor. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Isto é, dos últimos 400 anos, essa foi a maior, não é? Páscoa. Vou já explicar por que foi a maior. Josias também restabeleceu, olha só, a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo e etc. Professor, sua observação. Ele fez uma celebração grande, né? Isso. Aqui desde o tempo do profeta Samuel. Não fala, né, do arrependimento desde o tempo dos juízes, Isso. né? Mas a celebração dele não foi tão grande quanto a de Josué, né? Isso. Josué também fez uma celebração muito grande, né? É verdade. E essa celebração aqui, o Senhor se agradou, o Senhor recebeu e confirmou, né, a promessa dele para Josias, de forma que ele repousou em paz, né? Muito bem. Não conhecendo o mal que viria sobre Jerusalém. Muito bem. E um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, viu? É o seguinte, lá em 2 Reis 23, 21 diz, o rei deu ordem a todo o povo dizendo, a todo o povo, celebrem a Páscoa ao Senhor. E aí vem, olha o detalhe do versículo, como está escrito no livro da aliança, no livro que foi encontrado, no livro da lei. Então, observa o detalhe. Não é? Não está dizendo que, por exemplo, a época do rei Ezequias, houve a Páscoa, na época de Davi, só que o que está falando aqui é que ele fez muito mais conforme, ele seguiu à risca, nos mínimos detalhes, o que estava na lei. A lição disso tudo para nós é interessante. Observe, após ter lido e entendido o que estava escrito na lei de Moisés, o rei Josias ordenou que celebrasse a Páscoa, que foi a maior, como já vimos, né? E em livro das Crônicas, 35:3, diz que o rei Josias disse aos levitas, detalhe, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. O que ele disse? Olha o que o rei disse: ponham a arca sagrada no templo que Salomão construiu. Lógico, os reis anteriores, né? Manassés, Amon, ok? Infelizmente, com as suas abominações, rejeitou a arca que representava a presença de Deus. A arca não ficava mais no templo, porque a arca ficava sendo levada pelos levitas de um lado para o outro, porque o templo, infelizmente, estava profanado. Então, eu vou ler aqui rapidinho, rapidinho. 2 Crônicas, 35:3. O rei Josias disse aos levitas que ensinavam, né? Assim, ponham a arca sagrada no templo de Salomão. Aí diz mais, vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Por quê? Repito, porque os levitas ficaram responsáveis pela arca, porque a arca não tinha onde repousar, por causa que o templo estava profanado. O templo era de Baal e de Azera. O templo salomônico que foi consagrado ao Senhor, aonde a arca foi colocada e a glória de Deus, né, pairou. Agora o templo estava sem a glória, estava sem a arca, porque foi profanado. Agora, aí vem, por causa das abominações cometidas pelo rei Manassés, seu filho Amon, a arca da aliança. O que a arca da aliança representava? Representava a presença de Deus, a glória de Deus, foi retirada do templo. Porém, com a purificação do templo, né, ordenada pelo rei Josias, né, implementada pelos levitas, né, com a purificação e restauração do templo, agora a arca voltou a ocupar o seu lugar no templo. Meus irmãos, minhas irmãs, você está entendendo a lição? O que impedia a arca estar no templo? As abominações, o pecado, a rebeldia, a profanação. E observe, a arca
representava a presença e a glória de Deus. E se a arca, que representava a presença e a glória de Deus, não estava no templo, então significava que a vida espiritual do povo estava totalmente de cabeça para baixo. O que isso nos ensina hoje? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos manter esse templo puro, consagrado, para que a glória de Deus, através do Espírito Santo, dia após dia, invada nosso ser. Que nós em momento nenhum, viu, professor, façamos algo que venha impedir ou levar que a glória ou a presença de Deus seja retirada da nossa vida. Porque se assim ocorrer, é o caminho para o fracasso. É o caminho para a derrota. Não é, professor? Exatamente. Muito bem. Vamos continuar. 3.2, fechando, o último item, a maior Páscoa da monarquia. É com o senhor pode ir para nós. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. É isso. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Suas observações, professor? Eu gostaria de ressaltar o fervor nessa Páscoa, né? Outras Páscoas haviam sido realizadas. Muito bem. Porém, nesta, dado o arrependimento, o reconhecimento do pecado e a transformação, houve muito fervor nesta celebração. Em outras palavras, eles celebraram aquela última Páscoa como sendo a última Páscoa mesmo. Viu? O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que nós, cada vez que nós estivermos na presença do Senhor, valorizemos o máximo, porque pode ser a última oportunidade em vida de adorar o Senhor. Mas vamos lá. Dentro desse ponto 2 aí, sobre a maior Páscoa da monarquia, vamos tentar entender essa expressão, por que ela foi a maior Páscoa. Em 2 Reis 22 diz que nunca se celebrou uma Páscoa como desde os dias de Juízes. Né? Por que tem essa expressão nunca? Você vai ver no versículo 21, diz que porque essa Páscoa, ou a Páscoa que Josias e o povo ali celebrou, ela seguiu nos mínimos detalhes conforme o livro da lei. Ela foi, de fato, criteriosa. Josias caprichou o máximo, como ele sabia que, obviamente, essa era a última Páscoa que ele mesmo iria participar e que aquela geração iria participar. Por que eu estou falando isso? Lógico, ele leu o livro, mandou consultar a profetisa, e a profetisa confirmou, olha, rei, infelizmente não tem jeito para ajudar. O juiz é eminente. O juiz é eminente, meu rei. Né? Você vai escapar, mas infelizmente os demais não. Ele estava consciente. Ele disse, olha, vamos fazer o melhor que pudermos. Vamos dar o melhor que temos. Vamos ser o máximo criterioso no adorar a Deus, porque essa é a última Páscoa. Queridos irmãos, cante como sendo o último cântico aqui na terra para o Senhor. Louve como sendo o último louvor. Dê o seu melhor para Deus, porque amanhã não sabemos o que vai acontecer. Ao cultuar o Senhor, cante com toda a sua alma, com todo o seu ser. Faça tudo conforme a palavra, porque pode ser o último culto. Voltando para cá, observe, então, está explicado, né? Então, essa expressão que nunca se leu, porque ele, de fato, ele caprichou, porque foi a última Páscoa. E detalhe, aqui para nós, aqui foi a última Páscoa celebrada entre o povo judeu, né? Ok? Foi a última Páscoa celebrada, conforme a lei determinou, e foi a última, foi a última vez que a Arca da Aliança é apresentada, como nós vimos no tópico 1, né? Onde fala que Josias diz para os levitas, não é? Pegar a arca e colocar no templo.
a menção da Arca da Aliança, a última menção na Bíblia é aqui. Então você nota que foi um momento ímpar e especial. Graças a Deus, passou-se, fizeram aquela Páscoa maravilhosa, coisa tremenda, impactante. O reino de Judá, professor, estava a maravilha. E, de repente, nos bastidores da política, não é? Existia aí um conflito. De um lado estavam os assírios. E a Babilônia. Do outro lado estavam os caldeus em ascensão. Estavam expandindo os seus domínios. E conta a história, está em 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 30, e também em 2 Crônicas, 35, 24, né? Que naquela época os assírios estavam em guerra contra os babilônios. E o faraó Neco II do Egito, né? Estava liderando uma empreitada para tentar ajudar os assírios, porque o Egito era um parceiro dos assírios. E de forma que, para ir a Carquemes, o exército egípcio teve que passar pelos territórios de Judá. E aí vem um detalhe, né? É que Josias, infelizmente, ele interferiu na guerra. E aí ele morreu de graça. Vejamos aqui, ó. A morte do rei Josias, aos 39 anos, ocorreu de forma trágica e precoce na Batalha de Megido, no ano 609, não é? Antes de Cristo. Ele não precisava ter se envolvido. Eu vou mostrar bem claro aqui, ó. De forma imprudente e insensata, o rei Josias considerou as manobras do rei do Egito como representando a ameaça ao seu reino. Aí vem um detalhe. Inconsequentemente, lhe fez oposição e acabou sendo morto. Alguém vai dizer, não, mas foi Deus. Vamos tentar entender. Observa, ó. 2 Crônicas 35, verso 21 e 22, diz, é a Bíblia que diz, que o rei do Egito, abre aspas, lhe mandou um mensageiro, o rei do Egito mandou ao rei Josias mensageiros, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Olha só, contra ti, não venho hoje, não estou em guerra com você, senão contra a casa que me faz guerra. E aí vem, olha o que o rei do Egito disse. E disse o rei do Egito, né, Faraó, e disse ele, Deus que me falou comigo, que me apressasse. Aí o rei do Egito dirige-se a Josias, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Ok? E o versículo 2 diz, porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saiu da boca de Deus. Está na Bíblia. E o versículo 23 diz, os flecheiros atiraram contra o rei Josias e ele morreu. Aqui para nós, né? Josias não orou, não pediu a direção de Deus, se precipitou. O que eu aprendo aqui? O que nós aprendemos aqui, professor? Aprendemos o seguinte, irmão, que por mais espiritual que a pessoa seja, por mais dedicado a Deus que a pessoa seja, a pessoa não pode, de forma nenhuma, deixar de vigiar. E sair da direção. Jesus, vigiai e orai. Minha irmã, meu irmão, vamos vigiar. Porque Satanás, ele é astuto. Ele sabe aonde é o ponto mais fraco para nos atacar. E Josias aqui, alguém vai dizer, mas Deus já tinha falado pela profeta que Josias ia morrer. Sim, mas Deus não disse que ele ia morrer numa guerra assim. Uma guerra que não era dele. Não havia guerra contra ele. Não havia guerra. Havia paz. E é tanto que a leitura bíblica mostra claro o próprio... Olha só, ó, o que diz o faraó Neco? Olha, rei Josias, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, isto é, por favor, não me detenha. Aí diz mais o rei... Deus não lhe destrua. Guarda-te, né? De opores a Deus. Deus estava usando a boca do rei do Egito, dizendo, rapaz, não se opõe a Deus, não.
Mas é aquela velha história, irmão. O que eu quero dizer com isso aqui, irmão, é que nós, muitas vezes, né, por mais santos que alguém possa ser, por mais crente, por mais que sirva a Deus, por mais avivado, por mais, né, canela de fogo que você seja, ei, nós somos humanos. Temos que vigiar. E temos que ter muito cuidado para não dar um passo precipitado. Aqui para nós, Deus não se responsabiliza, viu, professor, pelas nossas precipitações. Aqui eu aprendo isso. Repito, Deus não se responsabiliza, minha irmã, meu irmão, pelas tuas precipitações, pelas coisas feitas sem a direção de Deus. Ok? Essa é a lição que nós aprendemos. Você pode fazer assim do tópico? A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Detalhe, lógico, José foi para o céu, o seu funeral foi uma coisa tremenda, né? Descansou foi honrado. com seus pais, né? Ok, tá bom? Isso aqui não quer dizer mais, está dizendo que mesmo a pessoa sendo muito servo, muito íntima com Deus, aqui, ali, acolá, a gente esquece que Deus é o Senhor da história. Muito bem, estamos caminhando para o término. Vimos na lição de hoje, né, no tópico 1, né, que Josias mandou os seus servos restaurar o templo e ao começar a restauração do templo, foi encontrado o livro da lei que estava perdido. Vimos que a partir daí o livro foi lido e o rei foi impactado, o rei, né, se humilhou, buscou a orientação da profetisa, entendeu que, de fato, era um momento muito difícil que tinha que fazer alguma coisa para Deus. No tópico 2, vimos que ele, após ler a palavra, convocou o pessoal, mostrou a situação, né, levou o pessoal a agir, destruindo os ídolos, fazendo uma verdadeira limpeza espiritual em Judá e em Israel. E aí depois partiu para o ápice, que foi a celebração da Páscoa. Vimos aí que foi uma maravilha. Ele celebrou a última Páscoa da história dos judeus, né, antes do cativeiro. Né? E detalhe, ele, por não orar, por não vigiar, por não consultar a Deus, entrou numa guerra que não era sua e, infelizmente, perdeu a vida. Perdeu a vida física, mas não perdeu a vida eterna, está com Deus. Não é verdade? É verdade. Vamos para a conclusão. Eu convido o professor, mais uma vez, professor, lê a conclusão para nós da lição. Josias fez uma limpeza geral em Israel, Isso. eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Muito bem. Suas considerações sobre a conclusão, você tem alguma coisa aí, Zé? Sim, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, todos os dias ela pode ser redescoberta e causar transformação na vida do homem. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos caminhando para o término de mais uma lição, a penúltima lição, né? Lição maravilhosa. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Josias, observe, minhas irmãs e meus irmãos, era filho de Amon, um rei ímpio, neto de Manassés, o pior rei de Judá. E isso mostra que caráter e moral não são genéticos. Observe que ele tinha um avô terrível. O pior que houve. E foi um dos piores reis. O pai, Amon, misericórdia. Então, o que eu quero dizer, o que nós entendemos? Isso mostra que caráter e moral não são genéticos. Não é herança genética. Mas são decididos pela pessoa. É eu e é você que decidimos ser ou não ser o que Deus quer que nós sejamos. Entendeu? Continuando. Outra coisa que aprendemos também com Josias é que não há maldição hereditária. Como alguns ensinam aí. Não, porque seu pai, seu avô, que nada. Não existe esse negócio. Para Deus, existe o que Deus quer de nós, é disposição em servir. Foi o que o Josias fez. Josias quebrou todo tipo de continuidade, né? Porque ele resolveu fazer o quê? Servir o Senhor. Outra lição
que nós aprendemos aqui hoje. Cada pessoa traça seu caminho, faz suas opções e é responsável por elas. Josias tinha tudo para ser mais um rei diabólico, se eu posso dizer assim. Mas ele resolveu fazer a diferença. E Deus disse, meu filho, eu entro contigo nesse pacto. E a coisa fluiu e hoje nós estamos estudando a história dele. Viu, meus irmãos? Lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que cada um vai dar conta de si. Josias, portanto, queridos, é uma lição de vida. Josias é uma lição de vida para todos nós. Assumiu o reinado ainda criança, numa época de violência e de terror. Por toda a vida mostrou uma fidelidade impressionante a Deus. E qual é a lição para nós? É que nós, como cristãos, não somos produto do meio. Assim como Josias não foi. Ok? Não importa a geração pecadora ou o ambiente pecador que já vivemos ou que estamos vivendo. Temos o dever de nos mantermos santos, sem tomar a forma do mundo como Josias fez, mas pelo contrário, como Josias fez, mas pelo contrário, sermos luz em meio às trevas, luzeiro para a nossa geração. Seguiu o exemplo de Josias, que em meio a uma sociedade corrompida, ele foi um instrumento de bênção para abençoar a nação. Que eu e você, que nós sejamos instrumento de bênção para sarar, pelo poder do Evangelho, essa nação. Deus abençoe a todas, a todos, e agora passamos para o terno. Domingo que vem é a última lição, lição número 13, que vai descrever o cativeiro, a destruição de Judá. E aí, nós iremos ver que a lição vai trazer o ápice de uma sociedade que sempre brincou com Deus, não deu ouvido a Deus e, infelizmente, foi destruída. Que Deus tenha misericórdia. Muito bem, hoje à noite temos o grande culto louvor e adoração, culto de pregação, ministração da palavra. O culto começa, minhas irmãs e meus irmãos, às 18 horas. Não falte. Pastor, estou com problema de saúde, não dá para ir. Não tem problema, você vai acessar a Deb TV e você vai participar conosco, louvando, orando, recebendo oração e ouvindo a palavra e sendo impactada no poder do nome do Senhor Jesus. Tá bem? Ok? Também queremos, nesse momento, orar pelos irmãos que fizeram aniversário e pelos irmãos que estão enfermos. Vamos dividir aqui. Eu vou orar, professor, pelos irmãos que fizeram aniversário e pelos irmãos que estão enfermos por algum tipo de doença. Pode ser? Amém. Pai Santo, nesse momento, pedimos a tua bênção sobre os teus filhos que fizeram aniversário nessa semana que se findou e que hoje também estão fazendo nesse primeiro dia dessa nova semana. Dê saúde física, emocional e espiritual. Guarda-os de muitos e muitos anos de vida. Sê com eles em todo sentido, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos apresentando em tuas mãos todos os nossos irmãos, amigos e familiares que se encontram enfermos, que se encontram acamados ou internados, Senhor. Ó Deus amado, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que o Senhor venha intervir nessas vidas, promovendo a cura, promovendo a Sua obra completa na vida de cada um, Senhor. Já Te louvamos e Te bendizemos, pois sabemos que o mais o Senhor fará pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Maravilha. Graças a Deus, antes da bênção apostólica, eu quero informar a vocês que no término da nossa aula, bem coladinho, vai ter um vídeo, uma vinhetazinha sobre o IBADEB. O que é o IBADEB, professor? É o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Temos aquele curso que vai de encontro à sua necessidade de conhecer, de se preparar, de ser um instrumento de bênção. Procure-nos, acesse ibadeb.com.br e terá todas as informações. Vamos agora ministrar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém.
Adeb. A promessa é para nós e os nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo término de dia e uma semana abençoada com a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.